Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. Eu quero comentar uma reportagem a que eu tive acesso a respeito da morte. Cientistas estão estudando este assunto e já afirmam que uma pessoa pode viver até 1000 anos. Interessante. Eu vejo nos cientistas uma fé muito grande na Bíblia. Estão pesquisando sobre meteoros, porque a Bíblia fala da chuva de meteoros que vai acontecer na Terra. No livro de Apocalipse, ou seja, na grande tribulação, que já está muito perto, eles estão estudando isso, a chuva de meteoros. A Bíblia diz que Jesus vem, no Apocalipse 19, montado no cavalo branco, vai ser uma invasão da terra e já há um grande esforço no mundo para prepararem as armas para rechaçar uma invasão da Terra por ETs, digamos assim. E com relação ao aquecimento do Sol, a Bíblia diz que na grande tribulação o Sol vai aquecer 7 vezes mais. Então já estão formulando teorias para justificar o aquecimento global, ou seja, para atribuírem a uma causa humana. E assim por diante, há muitas e muitas situações assim interessantes que mostram que os cientistas estão lendo a Bíblia e se preparando para dar uma explicação sobre o que vai acontecer. O contato com ETs e coisas estranhas, isso aí vai gerar um grande esforço da humanidade em propor uma explicação quando o arrebatamento acontecer. Milhões de pessoas vão sumir no mundo inteiro, vão desaparecer de repente, e os cientistas vão ter que dar uma explicação. Eles já estão trabalhando nisso. Agora, esta da vida humana eu achei muito interessante. A vida humana, segundo pesquisa, segundo afirmação de cientistas, e isso foi reportado na revista More, contra Deus, digamos assim, da ciência contra Deus, que é a revista Nature. Essa revista fez uma reportagem e afirmou que a idade máxima hoje possível é 125 anos. Isso para não concordar com a Bíblia, quando Deus diz no dilúvio, quando Deus mandou o dilúvio, após o dilúvio falou com Noé e disse: agora a vida do ser humano vai ser de 120 anos. Os cientistas botaram 125, embora ninguém atingiu 125, só para não mencionar o que a Bíblia diz. Mas é um estudo interessante que estão fazendo. E agora, até para despertar os holofotes da mídia, cientistas estão dizendo o seguinte, entre aspas: a primeira pessoa que vai chegar aos 1000 anos de idade já nasceu. Fecha aspas. Ou seja, eles estão estudando sobre o envelhecimento, sobre a morte, e há um cientista que é símbolo dessa luta, é o cientista inglês Aubrey de Grey. Ele é autor dessa declaração e é um nome polêmico. Ele tem feito pesquisas atuais para buscar aumentar o tempo de vida dos seres humanos. Ele é chefe de uma fundação norte-americana chamada SENS e, claro, recebe muitas doações. Pessoas desesperadas, principalmente milionários, querem investir nisto, em aumentar a sua longevidade. E esse de Grey, esse cientista, não esconde as suas ambições, alguns consideram até bem exageradas. E ele diz: eu virei biólogo porque eu percebi que quase ninguém estava trabalhando no problema mais importante do mundo, o fato de que nós ficamos doentes depois de algum tempo e então morremos. Ele discursou isso, claro, perante uma plateia grande de pessoas interessadas.
E com pesquisas também numa empresa chamada Age X, Idade X Terapêutica, ele tenta provar há mais de 10 anos que o envelhecimento humano é curável e precisa ser tratado como das máquinas, ou seja, é um problema físico, não biológico, segundo ele. Em vez de esperar estragar e tentar consertar, o melhor seria fazer a manutenção das peças que causam problemas futuros, como em um carro. Os problemas decorrentes da idade, segundo ele, matam 100 mil pessoas todos os dias, morrem por idade, sendo que isso constitui 70% das mortes do mundo. Os outros 30% assassinados ou coisas parecidas, suicídio, que já está aumentando muito. Essa questão, então, de estudo do envelhecimento esbarra numa realidade. Hoje, a revista Nature diz que são 125 anos e, segundo os registros do Guinness, aquela publicação que fala dos recordes, a pessoa que viveu mais no mundo foi uma mulher francesa chamada Jeanne Calment. Jeanne Louise Calment. Essa mulher viveu 122 anos e ela morreu ainda no século passado, 1997. Claro que esta é uma realidade dos últimos tempos, os últimos séculos. E o homem que viveu mais foi o Jiro-man Kimura, um japonês, viveu 116 anos. O Japão há tempos atrás eu li uma reportagem, hoje o número aumentou. Na época já tinha mais de 20 mil pessoas que passaram dos 100 anos. Mas aos 120 ninguém chegou. Multidões, mais de 20 mil japoneses já viviam na época com mais de 100 anos. Hoje deve ter aumentado, no mínimo uns 30 mil ou mais japoneses têm mais de 100 anos de idade. No nosso meio, eu já vou conhecendo várias pessoas que têm mais de 100 anos de idade. Semana passada, mais uma tia fez 100 anos de idade. Vovó Luísa já está com 106 anos de idade. E assim, nós conhecemos pessoas que têm atingido 100, mas logo depois do 100 é um decaimento muito rápido. E então esses cientistas dizem que na prática hoje a pessoa mais idosa é uma mulher. Ela vive no Japão, a Kane Tanaka, a pessoa viva, mais velha, tem 116 anos. Vovó Luísa está perto, hein? E o homem mais velho do mundo tem 111 anos, é o Alexander Imik, mora nos Estados Unidos. Ele está vivo, tem 111 anos e a mulher mais velha tem 116 anos. Segundo cientistas, essa idade limite está caindo. Hoje, provavelmente, ninguém mais chega aos 120 anos. Segundo os cientistas, estaria por volta de 115 anos. Essa mulher já está passando um pouquinho, mas ela também, pelo jeito, já deve ir logo. De qualquer forma, essa é a idade limite. Deus estabeleceu no dilúvio 120 anos. Mas então, por que antes do dilúvio viviam 1000 anos? Quase 1000. O Adão viveu 930, Matusalém 969. Que passaram dos 900 anos foram muitos no Antigo Testamento, que passaram dos 900 anos. Por quê? O cientista quer descobrir exatamente o porquê. O meu entendimento eram as condições antediluvianas que permitiam a pessoa viver, mas uma vez que aquela chuva caiu, aquela camada da atmosfera foi modificada, aquelas grossas nuvens se desfizeram em dilúvio, então hoje o sol entra mais. Segundo os cientistas, a maior parte dos cientistas acredita que é o sol que causa mais o envelhecimento. Mas e a pessoa que vive longe do sol, que vive trancada nos quartos aí, enfim, nas casas, por que envelhecem também? Essa é a questão. Mas a Bíblia diz que Deus vai restaurar as condições antediluvianas do Jardim do Éden
E isto no milênio. No milênio, as pessoas vão viver 1000 anos também, ou perto de 1000 anos. E quem morrer aos 100 anos vai morrer jovem, vai ser um ponto fora da curva. As pessoas vão viver muito. A longevidade das pessoas vai ser como a das árvores. Vão viver igual lá no Jardim do Éden, perto de 1000 anos. 1000 anos ninguém vai viver porque, sei lá, pode até ser que alguém viva os 1000 anos. Se entrar no milênio, jovem, sei lá, pode ser que essa pessoa viva os 1000 anos. Mas, enfim, a longevidade vai ser aumentada. E é isso que os cientistas estão querendo agora. Só que esse cientista Debré está pesquisando para ver se consegue descobrir alguma coisa que mude a situação. Existem muitas pessoas desesperadas no mundo inteiro pagando horrores para alguma coisa que seja sucesso. Por exemplo, estão congelando o DNA, congelando outras coisas e pagando caro por isto, na expectativa de depois descobrirem a cura para a velhice e a pessoa ter a sua vida prolongada. Sem falar naqueles que pagam o seu congelamento depois da morte, porque se um dia os cientistas descobrirem um remédio para a morte, eles vão descongelar essa pessoa e vão trazê-la à vida de novo. Eles estão lendo ainda pouco a Bíblia. Jesus dá essa receita para a ressurreição. Nós temos que entender o que a Bíblia diz. Mas esses, em geral, não creem em Deus e, ao invés de deixarem seus corpos serem enterrados, eles estão pagando caríssimo para os seus corpos serem mantidos congelados na expectativa de um dia a ciência descobrir a chave da vida e então vão descongelar esse corpo e trazer a vida novamente. São tolos, estão perdendo a grande promessa de Deus de ter vida por causa do sangue de Jesus. Olha, por falar em sangue, tem gente congelando o seu sangue, tem gente aí tomando plasma de gente mais jovem, recebendo sangue de gente mais jovem, de criança recém-nascida, na tentativa de rejuvenescer o seu sangue e o seu corpo. Tem gente atirando em todas as direções na busca de viver mais. Porém, Jesus nos dá a receita, a verdadeira vida não é só viver mais, é viver eternamente. Está tudo acessível aí para quem crê no sangue de Jesus. Mas como esses não querem Jesus, eles vão prosseguir nesse caminho e, infelizmente, muitos cientistas até vão fazer sucesso com suas teorias, ganhar dinheiro, receber verbas de publicidade. É claro que eles também vão morrer, mas enquanto isso eles estão aí fornecendo esperança para muitos e talvez até faturando em cima dessa esperança. Viver, longevidade, muitos estão querendo, mas é o que Deus veio oferecer de graça em Jesus para quem se entregar a Ele. Olha, que oferecimento, que coisa maravilhosa. Jesus nos dá vida, vida eterna. Você pode ter ao alcance da sua fé, entregando a vida para Jesus. E tem tantos cientistas aí querendo fugir de Deus e descobrir isso também pelo seu esforço próprio. Meu irmão, minha irmã, pense nisto. A adoção nasce do desejo do encontro entre pessoas para a construção de uma família. Esta relação, mesmo sem laços de sangue, é fundamentada no amor e no desejo de uma união para toda a vida. Milhares de crianças e adolescentes acima dos 5 anos estão aptos para adoção em abrigos brasileiros. Lembre-se, a adoção é um ato de amor, que nasce de uma escolha e que se constrói no dia a dia. Você ainda passa muito tempo tentando sintonizar sua rádio preferida? Acesse Web Rádio Ramá. Aqui você tem os mais belos louvores a Deus. Mensagem franca e verdadeira do coração de Deus para o seu coração. Acesse, divulgue e participe. webradioramá.com. De segunda a sexta, você acompanha uma análise diária sobre o mundo em que vivemos e reflexões bíblicas
para uma vida cristã saudável. O programa Rumos na Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger, às 10 da manhã e às 13h10. Ouça, programa Rumos na Vida. Esse é o programa Rumos na Vida. Pergunte ao pastor. E a terceira participação de hoje vem de Itaboraí, da nossa irmã Ana. A pergunta dela é a seguinte: Pastor Érico, em Cristo estamos debaixo da lei de Moisés ou da lei de Paulo? O senhor pode me explicar